Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 da manhã, 2 minutos. Muito bom dia. Você que segue na Rádio Bandeirantes Campinas, uma ótima terça-feira. Um bom dia para você que está chegando agora na nossa programação depois do Jornal Gente. Que resenha hoje, hein? Da Thaís Freitas com o Ricardo Capriotti. Esse negócio de tomar suco de caju, Capriotti. A programação esportiva segue ao longo desta terça-feira na Rádio Bandeirantes Campinas. Amanhã começa o Campeonato Paulista, mas hoje tem Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje os dois times de Campinas entram em campo já num mata-mata decisivo. Jogos agora apertados, um em cima do outro na terceira fase. Hoje a Rádio Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista traz ao vivo às 9h30 da noite as emoções de Guarani e Atlético Mineiro. Reencontro entre as equipes que estavam juntas na primeira fase e ao mesmo tempo, no mesmo horário, em Votuporanga tem Ponte Preta e Botafogo. Você vai saber de tudo também em tempo real com o Edu Pinheiro na jornada esportiva mais premiada do interior de São Paulo, o time de Carlos Batista da Rádio Bandeirantes Campinas. E a partir de agora, o que acontece na nossa região é destaque também em FM 85.7. Manhã Bandeirantes, comigo Heitor Fredo, também nas plataformas digitais. Uma ótima terça-feira, 14 de janeiro, a você que nos acompanha pelo nosso aplicativo Band Play. Um bom dia para quem está conosco no portal bandmulti.com.br, mais completo da região e com a aba ao vivo. 24 horas você ouve a nossa programação. Muito bom dia para você que nos acompanha também com imagens na transmissão já iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você curtir, compartilhar e se inscrever e assim poder participar também das nossas transmissões ao vivo direto do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos com os trabalhos técnicos na mesa de som do craque Leandro Lopes. Leandro Lopes, um dos maiores especialistas em músicas dos anos 80 e Michael Jackson do Brasil, hein? E com a coordenação do Gil Kleber, que tem na Central Técnica Pedro Piscinato, fera jornalista que está também todos os dias conosco aqui nos nossos estúdios na Rádio Bandeirantes Campinas. Você é meu convidado, minha convidada a participar conosco em 19971021493. Esse é o WhatsApp para você mandar a sua opinião, a sua sugestão de pauta, a sua informação que ajude também outras pessoas que estejam acompanhando no trânsito, que estejam acompanhando em qualquer parte da nossa região, em qualquer parte do Brasil. O Manhã Bandeirantes trazendo a previsão do tempo nesta abertura de uma terça-feira com 25 graus e meio, marcando os termômetros do CEPAGRE. Neste momento, a máxima prevista para hoje é de 31 graus e a expectativa é de que não tenhamos um dia chuvoso, não. Não estão descartadas pancadas de chuva no período da tarde. Mas se vier, será aquela chuva de verão rápida e muito isolada, em alguns bairros, em alguns pontos apenas da região metropolitana de Campinas. Tem chuva mais provável hoje na região do Circuito das Águas. Em Campinas em si, hoje devemos ter um tempo firme, um dia seco, com a máxima passando dos 31 graus. Tendência para esta semana é que, a partir de amanhã, haja um recuo da instabilidade mais ao norte do estado de São Paulo e as chuvas venham chegando à região no decorrer da semana, com previsão lá para quinta, sexta-feira, dela chegar com um pouco mais de intensidade. Para hoje, se você esqueceu o guarda-chuva, dificilmente você vai ser pego de surpresa na cidade de Campinas.
Agora, estamos sob influência do fenômeno Laninha. Se o El Niño no ano passado provocou uma temperatura mais alta nos oceanos, o fenômeno Laninha tem o efeito inverso, de esfriar as águas que banham o litoral brasileiro. O que é que isso significa e quando ele deve ter mais força na região sudeste? A Joana Treptow conversou com a Maria Clara Sassock, especialista em meteorologia, e conta na reportagem um pouco do efeito Laninha para o verão brasileiro. Enquanto o sul já está em alerta para a estiagem, áreas do norte e do nordeste estão enfrentando dias de excesso de chuva. Tudo isso é consequência da formação da Laninha. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, essas condições climáticas devem se manter pelo menos até abril. As características principais aí do Laninha são os corredores de umidade, o aumento da chuva, o excesso de chuva no centro-norte do Brasil. Todas as áreas da metade norte do Brasil recebem uma quantidade de chuva maior quando a gente tem influência do fenômeno Laninha. Só que esse fenômeno ele é de curta duração. A partir aí do mês de março até abril, a gente já deve ter o fenômeno finalizado, um aquecimento das águas do Oceano Pacífico, já voltando para uma condição de neutralidade. Junto com a Laninha, este ano temos a oscilação de temperatura também no Oceano Atlântico. Os dois fenômenos devem intensificar a chuva no centro-norte, formando corredores de nuvens carregadas, do norte ao centro-oeste, passando por São Paulo e também pelo nordeste. No sul do país, o efeito é o oposto, temperaturas mais altas e estiagem mais intensa. As chuvas na região sul, elas serão mais em forma de pancadas localizadas, podem vir com granizo, podem vir com trovoadas, mas com relação a volume de chuva e persistência dessa chuva, na região sul nós não devemos ter esse cenário. Mas o agronegócio precisaria de chuva nesse momento. Seria importante porque a umidade do solo, principalmente no Rio Grande do Sul, já está muito baixa. Então seria necessário alguns dias seguidos com chuvas recorrentes no Rio Grande do Sul para aumentar a umidade do solo. 10 da manhã, 8 minutos. Que não venha toda a chuva também, que no ano passado castigou nossos irmãos gaúchos, mas que venha o necessário pensando também no agronegócio. As condições para o motorista que segue pelas ruas, avenidas de Campinas são boas nesse momento. Alguns trechos em obra, destaque principalmente para Benjamin Constant, com o fechamento da pista à direita para a troca do asfalto no ponto onde há a parada de ônibus, bem em frente à prefeitura, próximo ali à Casa de Saúde, próximo ao Giovanetti. O motorista que desce a Benjamin Constant já vê a faixa da direita isolada para que esse asfalto seja substituído por um material que, segundo a prefeitura, demora mais a desgastar e diminui o preço, portanto, o custo para a cidade de Campinas. Demora para formar buraco, demora para ter algum problema, então as condições para esse material são consideradas melhores para uma avenida importante e movimentada como é a Benjamin Constant. Nesse momento, não há registro de muito trânsito no local, apenas a lentidão também pelo horário de grande movimentação próximo ao Paço Municipal da cidade. Algumas outras obras acontecem também pela cidade. Recapeamento, por exemplo, na Saldanha Marinho, tem obra neste momento acontecendo por lá, mas o trânsito está fluindo normalmente. Onde está um pouco mais carregado, na Doutor Moraes Salles, também um pouco de lentidão na General Marcondes Salgado. Aí é por conta realmente do número de veículos neste momento, trechos principalmente onde tem semáforo, geralmente há o registro também de maior lentidão para o motorista. Mas neste momento, trânsito fluindo bem na cidade. Agora, ontem um acidente aconteceu na região central envolvendo 2 ônibus circulares de Campinas e 8 pessoas ficaram feridas. Principalmente escoriações no rosto, escoriações no braço. Quando há a colisão e as pessoas estão em pé, elas acabam tendo esse choque, acabam caindo. Os veículos foram um ônibus da linha 192, que é um ônibus azulzinho, e o ônibus vermelho da linha BRT-20, que faz a região do Itajaí. O acidente foi na pista interna da Avenida Moraes Salles, no cruzamento com a Doutor Quirino, e foram necessárias equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros para atender todas as vítimas. A informação do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da região metropolitana de Campinas, a SETCAMP,
aponta que 2 das vítimas estavam no veículo da linha BRT-20 e 6 estavam na linha 192, incluindo o motorista que, mais do que ferimentos, ele estava em estado de choque quando a batida aconteceu. Você que nos acompanha com imagens do nosso canal do YouTube, vê como ficaram os ônibus. O ônibus vermelho à frente, o ônibus azul da 192 encheu a traseira desse veículo e ali ficaram os vidros, a saída de emergência, aquela janelona lateral de emergência também foi aberta para que as pessoas conseguissem sair e principalmente a preocupação com aqueles machucados dentro do veículo. Você que nos acompanha com áudio, você que nos acompanha pelo FM, pelas plataformas digitais, pode conferir essas imagens também em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas na nossa transmissão ao vivo. Só voltar ali um pouquinho que você vai ver também as imagens que o Pedro Piscinato coloca para você neste momento. A informação também a respeito dos estados de saúde das vítimas que foram encaminhadas aos hospitais Mário Gatti, Beneficência Portuguesa, UPA São José e a unidade de pronto atendimento no Jardim Carlos Lourenço. A causa do acidente ainda está sendo investigada. Em nota, a Cooperatas, responsável por uma das linhas de ônibus, informou que o motorista da linha 192 já trabalha há muitos anos na empresa, não tem um histórico de acidentes e que ele estava seguindo pela Moraes Salles, onde muitas outras linhas se posicionam próximas para atender os respectivos pontos de embarque e desembarque. Ele teria se surpreendido quando um veículo parou repentinamente. O ônibus estava na frente, freou bruscamente, ele tentou sair da parte traseira, mas acabou atingindo esse veículo. Ainda segundo a mesma nota, o motorista está abalado pelo que aconteceu, preocupado com as vítimas e por isso deu entrada em estado de choque no hospital. A nota do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros traz também a informação de que a investigação vai ser realizada, que o motorista da linha 192 não teria acionado o freio, tentando desviar e assim atingindo a traseira do veículo. Essa é a principal linha de investigação que vai ser também corroborada com imagens das câmeras de monitoramento, principalmente as câmeras do Sincamp instaladas na Moraes Salles. Nossa torcida pela recuperação de todos aqueles que se feriram nesse acidente. Não há informação de nenhum ferimento grave, mas claro que você já está no transporte público, muita gente voltando para casa pelo horário, próximo às 7h30 da noite. E aí, dentro do ônibus, você não imagina que vai viver esse momento tenso, mas que tomara nada mais grave aconteça com todos os envolvidos. Às 10h14, nas rodovias que cortam a nossa região, boas as condições para o motorista que trafega no sistema Anhanguera Bandeirantes. Apenas aquela lentidão clássica na chegada à cidade de São Paulo, tanto na Bandeirantes quanto na rodovia Anhanguera, e 1 quilômetro de para e anda no trecho que passa por Jundiaí, sentido São Paulo, entroncamento com a rodovia Dom Gabriel. A Dom Gabriel está enroscada e isso faz com que a Anhanguera também tenha reflexos. Mas não dá para descartar a Anhanguera para você que está viajando, para você que está sentindo São Paulo neste momento, não vai enfrentar grandes problemas. No corredor Dom Pedro, um acidente sem vítimas interdita neste momento o anel viário Magalhães Teixeira, próximo ao quilômetro 6. Ao atendimento ainda ao motorista, não há ferimentos, felizmente, mas o carro está parado sobre a faixa da esquerda. É um pouco antes do acesso à entrada de Valinhos, ao retorno, pista sentido rodovia Anhanguera. Então é para o motorista que está saindo de Campinas que a lentidão é registrada neste momento. Um pouco antes do acesso a Anhanguera, trecho para o motorista que vai entrar na região do São Gabriel ou na entrada de Valinhos, reforçando. Quilômetro 6, a lentidão vai aumentando, pelo menos 2 quilômetros com essa interdição agora. Evite o anel viário Magalhães Teixeira nesse momento. Utilize outros caminhos para acessar a rodovia Anhanguera ou a rodovia dos Bandeirantes, ou também a Miguel Melhado de Campos, que são os 3 acessos feitos através do anel viário Magalhães Teixeira.
No sentido contrário, não tem interdição, mas sabe como é? Tem um carro parado, uma fila de carros na pista contrária, então há também um pequeno reflexo pela curiosidade dos motoristas que passam sentido Dom Pedro. Então, para quem está chegando a Campinas e enfrentar a lentidão, não tem acidente. O acidente é na pista contrária. É motorista que realmente dá aquela diminuída na velocidade para ver o que está acontecendo. Não tem vítimas, então se você está nos acompanhando, nos dando carona em FM 85.7, siga a sua viagem e se precisar sair pela Magalhães Teixeira, busque uma rota alternativa. Na rodovia Santos Dumont, boas condições para o motorista, tanto que segue sentido Indaiatuba, quanto também sentido Campinas. A Santos Dumont tem a extensão da rodovia SP-075. A partir daquele trecho, sentido Salto Itu, ela tem um outro nome. E foi ali que aconteceu um dos casos de maior intolerância que eu já vi nos últimos anos aqui na região. Rodovia Hélio Steffen. Um grupo de amigos estava vindo sentido Campinas. Um deles, quarta-feira agora, amanhã, completaria 22 anos. E o completaria já demonstra o que aconteceu. Em um determinado ponto da rodovia, que tem duas faixas, motorista amigo desse rapaz que estava no banco de trás deu sinal de seta e sinal de farol para um veículo que vinha à frente. Velocidade reduzida, ele não saía da frente, um pouquinho de birra também, num trecho entre Salto e Itu. O motorista não queria sair de jeito nenhum. Aí dá aquela encostada, o carro aproxima, farol de novo, aí o motorista sai. Inconformado, o cara que deu a passagem estava armado e atirou no veículo que seguia a viagem. Ali dentro, um jovem de 21 anos foi atingido com um disparo nas costas, não resistiu aos ferimentos e morreu por causa de uma ultrapassagem. Eles estavam dentro de um veículo Gol e o tiro foi disparado no porta-malas. A bala atravessou, foi até o banco de trás, do lado do passageiro, e acertou as costas desse jovem que amanhã faria 22 anos. Sobrinho de uma secretária municipal na cidade de Itu. A repórter Natália Silva conta um pouco mais desse absurdo e das investigações para tentar localizar o assassino que ainda está foragido. Natália Silva. O caso aconteceu na rodovia Hélio Steffen, a SP-75, entre Salto e Itu, por volta das 8 da noite. Henrico Marque de Ávila, de 21 anos, estava no banco de trás do carro com amigos quando foi atingido. O grupo tentou ultrapassar outro veículo que estava na rodovia e chegou a sinalizar pedindo passagem. Logo depois da ultrapassagem, o outro motorista teria retornado para a faixa da esquerda e tiros foram dados contra o carro do grupo. Henrico foi baleado nas costas, chegou a ser socorrido e encaminhado para um hospital particular de Itu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os suspeitos fugiram. O corpo do jovem foi sepultado ontem no cemitério municipal de Itu. Henrico faria aniversário na próxima quarta-feira, dia 15. O caso foi registrado na Delegacia de Salto como homicídio qualificado por motivo fútil e será investigado. Um projétil encontrado no veículo e o carro foram apreendidos e vão passar por perícia. As imagens foram solicitadas à concessionária responsável pela rodovia. Quando o caso é registrado também por motivo fútil, isso aumenta a pena de quem comete um crime e tira a vida de alguém por conta de uma ultrapassagem. E quando a gente fala que vivemos um momento de intolerância, de falta de diálogo, da falta da capacidade de simplesmente tudo bem, vamos considerar que o carro estava acima do limite de velocidade, que o motorista estava ali dando farol. Às vezes a gente se irrita com isso, às vezes a gente se incomoda com isso. O que é que você faz? Vai para a faixa mais à direita, dá passagem e deseja boa viagem. Segue a sua vida, deixa a pessoa embora e que Deus acompanhe. Agora, você dá um tiro
como se a sua honra tivesse ofendida porque um carro pediu ultrapassagem, porque alguém jogou sinal de farol para você, porque achou que você estava muito lerdo. Só sai, só dá passagem e deixa a pessoa seguir viagem. Agora, intolerância e motivo fútil também marcam uma outra ocorrência no Jardim San Martín, em Campinas. Um terreno utilizado por algumas famílias que ali construíram as suas casas. Muito bem. Um desses terrenos tinha uma família morando. Um casal que não tinha uma boa relação com o vizinho ao lado. Já de algum tempo havia uma discussão sobre onde o carro desse casal poderia parar. E eles utilizavam uma área vazia entre uma casa e outra no terreno. Só que o vizinho falava, esse terreno é meu, não pode parar o carro aí não. Muito bem. O que aconteceu? Por conta do carro parado no terreno vizinho, um homem foi morto a facadas e com tiros. E há suspeita de que 2 pessoas tenham participado desse homicídio. Mais um caso marcado por uma intolerância, pela ignorância, pela falta de diálogos, que a Cassiane Alves vai contar pra gente. Ela entrevistou o Tenente Joab da Polícia Militar, que foi quem atendeu a ocorrência, e conta tudo às 10h22 no Manhã Bandeirantes. A vítima foi encontrada com ferimentos de faca e tiros no abdômen. A motivação do crime teria sido por causa de uma vaga de garagem em uma área rural da região. Antônio Gledson, de 40 anos, foi surpreendido pelo autor dentro de casa. Eles entraram em luta corporal quando foi atingido. Mesmo ferido, ele tentou fugir e pulou o muro da vizinha. Segundo testemunhas, a briga é antiga. O mandante do crime, identificado pela polícia, vinha perseguindo Antônio por conta desse terreno. Segundo os vizinhos, o suspeito não aceitava que ninguém guardasse o carro no espaço dele. De acordo com a polícia militar, o autor do crime, Laércio de Brito, de 48 anos, já tem passagens por 2 homicídios, estava cumprindo pena, saiu recentemente e foi preso em flagrante e agora deve passar por audiência de custódia. Segundo relatos de testemunhas, quem encontrou o corpo da vítima foi o filho de 13 anos. A esposa de Antônio foi quem acionou a polícia militar. Os autores do crime foram encontrados em uma borracharia próxima à localidade. Chegamos a um estabelecimento comercial, as equipes da 3ª Companhia do 8º Batalhão de Polícia Militar do Interior. O suposto mandante da situação e o autor direto que efetuou os disparos e os golpes de faca, eles estavam conversando de frente a esse estabelecimento comercial. Chegamos à conclusão que seriam os autores e foi realizada a prisão. Eles devem passar por audiência de custódia e o caso foi registrado como homicídio. 10h24. Depois do intervalo, o Manhã Bandeirantes fala também sobre saúde. Tem nova distribuição de vacinas contra a Covid-19 em Campinas, nos centros de saúde. Uma cidade aqui do interior de São Paulo registra o primeiro caso humano de febre amarela em 2025. E a gente vai falar também sobre política. Brasília com novidades. Hoje tem mudança de ministro naquilo que pode ser a primeira etapa de uma reforma ministerial no país. Nós vamos girar a nossa reportagem e também a participação do ouvinte. Vamos combinar o seguinte, em 2 minutos e meio eu volto já com os primeiros recados que você tá mandando pra gente. As primeiras mensagens pelo nosso WhatsApp 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. As inscrições para o SISU começam na sexta-feira, dia 17, e seguem até o dia 21 de janeiro.
A inscrição é gratuita e feita exclusivamente pela internet, no sisu.mec.gov.br. Todos os estudantes que participaram do Enem 2024 obtiveram nota na prova de redação maior do que 0 e não declararam estar na condição de treineiro podem participar do SISU. O Ministério da Educação seleciona os estudantes com base na média da nota do Enem, de acordo com a escolha dos candidatos inscritos e o perfil socioeconômico. É possível escolher até 2 opções de curso, dentre as ofertadas de cada processo seletivo do SISU, e os estudantes podem alterar as opções de curso durante todo o período de inscrições. A inscrição válida será a última registrada no sistema. O resultado da chamada regular está previsto para o dia 26 de janeiro, enquanto o período de matrículas acontece de 27 a 31 de janeiro. O prazo para participar da lista de espera vai do dia 26 ao dia 31 de janeiro. De Campinas, Rafaela Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 10h28, 10h28. Atenção você que está trafegando pela região dos bairros Novo Campos Elíseos, Vila Pompeia e Vila Rica. A partir de hoje tem novos semáforos já funcionando na região, hein? Cruzamento das avenidas Mirandópolis, Senador Antônio Lacerda Franco e Presidente Juscelino. Desde 10 da manhã abrimos o nosso Manhã Bandeirantes e os semáforos entraram em funcionamento. É um conjunto semafórico nesses cruzamentos que, segundo a INDEC, vão trazer mais segurança, principalmente na travessia dos pedestres, e foram instalados com esse foco, dar segurança a quem atravessa pela faixa. Local teve ainda acessibilidade ampliada, agora tem rampa para dar viabilidade para a travessia de pessoas com mobilidade reduzida. Semaforização, olha que termo bonito. Segundo a Prefeitura, promove mais segurança e minimiza os conflitos de tráfego de diferentes deslocamentos. Trazendo a informação completa para você. Ali é o seguinte, então. Cruzamento da Mirandópolis, Senador Antônio Lacerda Franco e Presidente Juscelino. Bem próximo ali a um hall, a um conjunto de lojas que tem por ali. Agora o semáforo está ativo. A princípio não tem informação de radar por ali, mas tem sinalização horizontal, ou seja, pintura de solo, travessia de pedestres, sinalização com placas também para informar. O nome do local ali é Vila Pompeia Mall. Tem o supermercado Pague Menos, é bem ali naquela região onde agora tem esse semáforo em algumas fases. Região atendida também por algumas linhas de ônibus. 125, 153, 154, 163, 164, 165, 166, 213 e a 219. Tem agentes no local, tem amarelinhos por ali monitorando a circulação dos motoristas, orientando para os pedestres, e a operação dos novos semáforos é acompanhada para avaliar a necessidade de ajuste também no tempo de estágio. Se perceber que está desproporcional, aqui está ficando muito tempo parado e não tem tanto carro assim, e ali onde tem muito carro está indo mais rápido, está certo, ou tem que mudar, enfim, as equipes estão ali estudando também o tempo para os semáforos. Falando em transporte público, a partir de hoje tem algumas alterações nos itinerários de algumas linhas que mudam o seu percurso. Linha 126, linha 127 e a linha 325. São mudanças nos trajetos. Você que utiliza esses itinerários deve ficar atento no local onde você costuma pegar o ônibus. Há equipes também informando a respeito de quais são as mudanças viárias. Você pode acessar agora o portal da Prefeitura de Campinas, campinas.sp.gov.br,
vai trazer exatamente o trajeto completo de cada uma dessas linhas. Às 10 horas e 31 minutos, o nosso ouvinte participa conosco. Mensagem de áudio chegando pelo 19 97102 1493. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale, Vitor Fredo. Oi. Hoje eu vou falar rapidinho 2 assuntos. O primeiro é esse negócio da sanção, né, do presidente do uso do celular. Eu, sinceramente, todas as pessoas colocam como o uso do celular o principal problema na educação. Eu não acho. Na minha opinião, o principal problema é a progressão continuada não nos moldes que ela está. Muito fácil, o aluno passa sem saber. Esse, para mim, é o principal problema. Chama-se progressão continuada. Mas, enfim, respeito quem pense o contrário. E também esse negócio do Pix. Ontem, depois que acabou o programa, eu fui até o banco, né? Conversei com o meu gerente. Falei, eu tô com um problema, a minha movimentação já é maior que 5 mil esse mês. Eu somei, não tem como declarar isso, como que eu vou fazer, né? E conversando com o gerente, porque não sei se ontem, não sei se você informou isso daí, mas para as pessoas que não sabem, não é só um Pix de 5 mil. Se você fez vários Pix e passou de 5 mil, você tem que declarar isso. Falamos. Agora, no meu caso, como que eu vou declarar? Eu compro equipamento quebrado e vendo funcionando. A parte da venda funcionando, eu dou garantia, passa pela minha empresa. Agora, a parte da compra, como que eu vou declarar isso? E muitas coisas eu comprei no Pix. Agora, essas vendas e compras, eu vou fazer no dinheiro físico. E muita gente vai fazer assim. Não porque você quer burlar o fisco, não é isso daí. Se não tivesse que mandar isso, poderia taxar. Faz uma taxação, esse governador a taxar. Mas quando você joga isso no fisco, aí a coisa complica. E muita gente, muitos pequenininhos, vão sofrer com isso. Porque um autolanche pequeno, um carrinho de cachorro-quente já passa de 5 mil a movimentação bancária de Pix. Tanto de receber quanto de sair. Mais uma vez, não é a movimentação bancária do Pix. Não é um Pix enviado de 5 mil. Isso para deixar bem claro. Um grande abraço a todos. DJ Ale. Falamos a respeito do assunto. Se eu falei alguma coisa de errado, corrija aí, tá bom? Grande abraço. Muito obrigado, DJ Ale. Falamos ontem sobre o assunto. O assunto Pix gera muita dúvida mesmo, traz muitas reflexões a respeito das escolhas também da parte econômica do governo e falha talvez na comunicação, né? Porque se tem tanta gente com dúvida, significa que o governo não acertou ainda a comunicação para um assunto que ele não é tão complexo assim. Tem a desinformação, tem o interesse de grupos que querem, claro, tumultuar o ambiente, mas falta também comunicação ao governo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto também, comunicação no governo federal e sobre a sanção do presidente Lula. Deu uma palhinha ali, enquanto o DJ Ale falava, o presidente Lula veio em cima falar um pouquinho. Por quê? Porque daqui a pouco ele vai trazer também a declaração, a gente vai falar mais sobre a lei que agora passa a valer em todo o Brasil do celular dentro das escolas. A mensagem que chega também nesta manhã, aqui no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, a Daniele Bueno desejando bom dia e a Rafaela Mancini Pacheco falando que a Secretaria de Saúde recebeu a remessa do Estado com 2.540 doses de vacinas direcionadas a crianças de 6 meses a 4 anos. Vamos trazer aqui o noticiário completo também dessa área de saúde. É o seguinte, são vacinas contra a Covid-19 distribuídas nos 68 centros de saúde de Campinas. 6.580 doses é o número exato. Uma nova remessa que inclui uma parte de 2.500, pouco mais de 2.500, direcionadas para crianças de 6 meses a 4 anos e outras 4.000 para pessoas a partir de 12 anos que pertençam aos grupos considerados prioritários. Expectativa em Campinas é que todas as 68 unidades básicas estejam abastecidas até amanhã.
Antes desse lote, somente 6 centros de saúde receberam as doses específicas para as crianças de 6 meses a 4 anos. O Ministério da Saúde é o responsável por enviar a vacina aos estados, o governo de São Paulo distribui aos municípios e agora é Campinas quem faz a logística e informa a população também que a vacina já está disponível. Então, se você ainda não se imunizou, a vacina contra a Covid-19 faz parte do calendário de rotina de crianças nessa faixa que eu citei, de idosos e de gestantes. Mas também devem receber a dose pessoas dos grupos prioritários, considerados de maior vulnerabilidade. Por exemplo, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, comunidades indígenas, trabalhadores da área de saúde, pessoas com deficiência permanente, devem tomar uma dose por ano. Pessoas com comorbidades, uma dose por ano também de reforço. E há o intervalo que precisa ser respeitado, recomendado de 3 meses pelas autoridades em saúde. Pessoas de 5 a 59 anos que nunca foram vacinadas em 2025 e que não fazem parte do grupo prioritário têm a chance de se vacinar. A vacina está liberada. Mas se em 2025 a pessoa não tomou uma dose de vacina até hoje, aí é porque, convenhamos, não vai ser agora que ela vai se vacinar. Às 10 horas e 37 minutos, mensagem de texto que chega também, daqui a pouco a gente vai compartilhar. Daqui a pouco eu faço uma segunda rodada com a participação do nosso ouvinte. Falamos sobre saúde, falamos a respeito da vacina contra a Covid-19. E a pergunta no ar agora no estado de São Paulo é se você está com a vacina em dia contra a febre amarela. Nós estamos num momento, passamos a pandemia de Covid-19, ainda é um vírus que circula, ainda temos essa preocupação, mas a gente tem que ter aprendido com algumas lições da pandemia. A principal delas é de que a gente nunca pode subestimar uma doença. A segunda é de que a vacina é a melhor forma da gente se proteger. No caso da febre amarela, não é motivo para pânico, não é motivo para imaginar que vem aí um novo lockdown, que vai fechar tudo, mas é motivo sim para a gente ficar atento. A Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, confirmou o primeiro caso humano de febre amarela em 2025. E aconteceu em Socorro, aqui no interior de São Paulo, Circuito das Águas Paulistas. Um homem de 27 anos, ele é morador da capital, mas esteve em Socorro. Ainda não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dele. Diante da confirmação do caso, a Secretaria de Saúde de Socorro decidiu intensificar a campanha de vacinação contra a febre amarela. É uma recomendação do governo. A vacina é a forma mais eficaz de proteção contra a doença. Ela é gratuita, está disponível para toda a população e também está disponível em Campinas. Socorro está fazendo essa campanha mais massiva, mas isso vale para todas as pessoas que forem a alguma área rural, alguma área silvestre, que forem eventualmente também à cidade de Socorro. Os últimos casos de febre amarela em humano, aqui no estado de São Paulo, em humanos, tinham sido registradas no primeiro semestre do ano passado. Então veja que não é algo tão raro assim. Em março do ano passado, um homem de 50 anos, morador de Águas de Lindóia, costumava se deslocar pela região, visitava muito a cidade de Monte Sião, já em Minas Gerais, e ele morreu em decorrência da febre amarela. Pouco depois, um outro homem de 28 anos foi diagnosticado na zona rural de Serra Negra. Ele estava vacinado e, nesse caso, se recuperou bem e segue a vida normalmente até hoje. Há um sinal de que aquela região tem a circulação da febre amarela. É a morte de macacos. E a Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, confirmou que 4 macacos que foram ali levados para estudo morreram em função da febre amarela. A Alice Carvalho está conosco, ela tem uma reportagem que ela preparou falando sobre esse assunto, conversou inclusive com o Maurício Godinho, que é secretário de saúde em Ribeirão Preto, conversou com outras autoridades do estado
e ela conta pra gente qual é o principal fator que a morte dos macacos serve de alerta para os casos em humanos. Direto de Ribeirão Preto, no Giro da Notícia do Manhã Bandeirantes. Até agora já são 5 macacos encontrados mortos com o vírus da febre amarela no campus da USP de Ribeirão Preto. Todos os testes foram confirmados pelo Instituto Adolfo Lutz. Equipes do governo do estado, do município e da USP se reuniram na cidade para traçar estratégias de combate. A cidade recebeu reforços no estoque do imunizante. Nós conseguimos mais de 120 mil vacinas. O apoio do Estado é essencial, o governo do Estado tem apoiado muito, o Ministério também nos apoiou. Além da vacinação no campus da USP, também está sendo feito um bloqueio contra a doença nas imediações da universidade. Os agentes estão passando de porta em porta para checar a carteira de vacinação. Um comunicado também está sendo entregue caso algum animal seja encontrado morto fora do campus. A gente não quer que a febre amarela ela se torne urbana, né? E é um fato que não ocorre desde 1942, então a gente está falando ainda de febre amarela silvestre. Não é motivo para pânico, mas também não é motivo para a gente subestimar uma doença que ano passado já causou uma morte no interior de São Paulo e que a vacina é a melhor forma de proteção. Vacina que, se você já tiver tomado, você já tem essa proteção. Mas é sempre bom ficar atento, principalmente a viagens em locais onde há incidência da doença. Ribeirão Preto, Socorro. Vai para esses municípios, verifica se a sua carteira de vacinação está em dia e se você, de fato, já tomou a dose contra a febre amarela. Agora, 2025... tem um outro problema de saúde pública que é o surto de virose no litoral paulista. Há casos, e ontem nós conversamos com um médico pediatra aqui na região, que vão se acumulando de pessoas que vieram principalmente da Baixada Santista, Guarujá, Santos, Praia Grande, com todos esses sintomas e que estão sendo atendidas pelos hospitais, UPAs e pronto-socorros aqui do nosso interior da região metropolitana de Campinas. O surto de virose no litoral de São Paulo, confirmado pelas autoridades de saúde como sendo causado pelo norovírus, ainda está sendo investigado. Já se sabe qual é o vírus que está infectando, mas o motivo do surto acontecer ainda está em análise. A falta de saneamento básico adequado é uma das principais causas do surto de doença. Mas de onde está vindo esse esgoto? Começa hoje uma investigação mais profunda no litoral paulista, contando com a Sabesp, responsável pelo abastecimento e também pelo despejo na forma regular do esgoto no litoral sul de São Paulo. Cidades paulistas são abastecidas pela Sabesp, que trata e depois devolve essa água. A suspeita maior é de que seja ligação clandestina. Mas será que é só isso? A reportagem do Manhã Bandeirantes está acompanhando esses testes. A Mayra de Jaimo está conosco às 10h44 para contar mais sobre esse trabalho que começa hoje, mas deve seguir pelos próximos dias numa análise completa da água do litoral sul de São Paulo. Mayra de Jaimo, bom dia para você. Bom dia para vocês, para todos que nos acompanham. As falhas no saneamento básico da Baixada Santista têm sido apontadas como possíveis causas desse surto de virose que atinge a região. Então, a partir de hoje, a Sabesp vai começar a fazer testes. Primeiro, então, nos municípios de Itanhaém e Guarujá, na Baixada Santista, para tentar identificar possíveis ligações irregulares na rede de esgoto. São 2 testes. O primeiro com fumaça que é injetada em bueiros, e aí os técnicos acompanham onde essa fumaça vai sair, para poder até identificar possíveis vazamentos. E a orientação para os moradores é, se perceberem fumaça saindo de ralos ou de pias, já orientarem os técnicos da Sabesp que estarão ali pelo local. E um outro teste é colocar corante diretamente em vasos sanitários para poder rastrear para onde essa água colorida está indo. Então, tudo isso faz parte de uma investigação para conseguir identificar conexões irregulares na rede de esgoto e melhorar o saneamento da região. Ontem, o governador Tarcísio de Freitas, em uma agenda, falou sobre esse surto de virose no litoral
disse que reforçou a rede de atendimento médico na região e também admitiu que há, sim, vulnerabilidades no saneamento básico da região da Baixada e defendeu também a Sabesp. Disse que regiões que antes não estavam incluídas no contrato da Sabesp agora estão, após a privatização, e que haverá um investimento na ordem de 3 bilhões de reais nos próximos 4 anos na Baixada Santista, que vai aí poder, então, melhorar o saneamento básico da região, foi o que disse ontem o governador Tarcísio de Freitas. Janeiro de 2025 e essa trilha já está no ar? É a trilha que marca as eleições no Brasil. E por que estamos falando de eleições? Temos eleições fora de época? Não. Mas vivemos num país que gosta de uma eleição e gosta de fazer também simulações de cenários. A gente fala que os políticos só falam de eleição, mas a gente também adora simular cenários, vai? E o Instituto Paraná Pesquisas divulgou a pesquisa com diversos nomes para a sucessão em 2026 ou a possível reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos apresentar os números, depois a gente fala um pouco do cenário. Em um dos que foram apresentados da pesquisa estimulada, que é quando o eleitor recebe a lista com os candidatos, um desses cenários tem o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, que aparece numericamente à frente do presidente Lula, embora eles estejam tecnicamente empatados. No outro cenário, com Tarcísio de Freitas, Lula aparece à frente, mas a distância já foi maior. O Felipe Peixoto traz pra gente os nomes e os números até aqui da corrida eleitoral, que parece longe, mas não tá tanto assim não. Num dos cenários, o presidente Lula aparece na liderança, com 35,2% das intenções de voto contra 25,3% do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ciro Gomes é o terceiro colocado, com 15,2%, seguido do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com 7,4%, e o governador do Pará, Helder Barbalho, com 1,8%. 4,3% dos entrevistados responderam que não sabem e 10,9% que votariam branco ou nulo. Num cenário com Jair Bolsonaro na disputa, o ex-presidente aparece na frente, com 37,3% da preferência, e Lula em segundo, com 34,4%. Depois vem Ciro Gomes, com 11,7%, seguido de Ronaldo Caiado, com 5,4%, e Helder Barbalho, com 1,4%. 3,6% não sabem e 6,2% votariam branco ou nulo. Nas simulações de segundo turno, num dos cenários, Lula aparece com 43,4% dos votos contra 40,6% de Tarcísio de Freitas. Na disputa com Jair Bolsonaro, o ex-presidente aparece na frente, com 45,7% contra 42,2% de Lula. Outros números também apontados na pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas falam a respeito da aprovação ou desaprovação do governo Lula. E a desaprovação foi maior nesse levantamento. 50,4% dos eleitores desaprovam o atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva. 46,1% aprovam. Há uma estabilidade na pesquisa feita pelo Paraná em novembro de 2024. Foram ouvidas 2.018 pessoas com mais de 16 anos em todo o Brasil, entre os dias 7 e 10 de janeiro. A pesquisa tem um índice de confiança de 95%. Se ela for realizada 100 vezes, com a mesma metodologia, em 95% das pesquisas, 95 vezes o resultado vai ser o mesmo. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A avaliação do presidente, além da pergunta aprova ou desaprova, também tem aquele conceito ótimo, bom, ruim ou péssimo. Para os entrevistados, 11,1% entendem que o governo tem uma gestão boa. O ótimo foi a resposta de 11,1%. Bom, resposta de 22,7%. Ruim, 8,4%. E péssimo, 34,2%.
2%. No cenário de 2026, nós trouxemos ali alguns dos nomes considerados os mais competitivos, certo? Mas tem alguns outros nomes que também aparecem em outros cenários para 2026. Nomes que ainda não pontuam tanto, como Ratinho Júnior, como Pablo Marçal, nomes como o de Gleisi Hoffmann, como uma alternativa do PT, caso Lula não seja o candidato, e também o de Fernando Haddad, que é um dos nomes mais citados internamente dentro do Partido dos Trabalhadores. Para boa parte da avaliação interna do governo e do próprio PT, muito desse número negativo, com a possibilidade que hoje não é real, já que Bolsonaro está inelegível, mas se o ex-presidente conseguir reverter essa inelegibilidade e se colocar na urna, o cenário mais atual mostra que Bolsonaro está numericamente à frente de Lula. A gente lembra como foram as eleições de 2022. Foi ali, no detalhe, no voto a voto. Então a tendência seria uma outra eleição apertada, voto a voto. Para o governo federal, internamente a análise é de que falta melhorar a comunicação com o eleitor, com o brasileiro em geral. E hoje, daqui a pouco, toma posse o ministro Sidônio Palmeira, o novo responsável pela comunicação, e que pode ser o pontapé para uma reforma ministerial neste ano de 2025. É daqui a pouquinho e o Marcos Santos está em Brasília para acompanhar a posse do novo ministro e conta um pouco mais pra gente desses bastidores aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Marcos Santos, muito bom dia para você. Muito bom dia a você, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, ele vai ter um grande desafio pela frente, justamente melhorar a comunicação do governo federal, justamente uma área que tem sido um problema para o governo federal, podemos dizer dessa forma. Até mesmo o presidente Lula já afirmou isso também, dizendo que tem um erro ali nessa área específica, então por conta disso ele acabou trocando Paulo Pimenta, agora entra Sidônio Palmeira. Sidônio Palmeira vai assumir hoje oficialmente, a partir de 11 horas da manhã. Antes disso, ele conversou com o presidente mais cedo, tinha uma reunião marcada para 9 horas da manhã, se encontrou com o presidente e outros membros da equipe também. Então, depois disso, vem para o salão nobre aqui do Palácio do Planalto, logo aqui em cima, onde vai ocorrer toda a cerimônia, que vai contar com alguns ministros também do Executivo, o ministro Fernando Haddad, Margarete Menezes, entre outros ministros que também vão participar, além de demais autoridades. Lembro também que Sidônio Palmeira é um velho conhecido do presidente, um velho conhecido também do Partido dos Trabalhadores, justamente porque ele já trabalhou ao lado de muitos parlamentares em campanhas eleitorais, como por exemplo de Jacques Wagner em 2006 ao governo da Bahia, também de Rui Costa em 2010 ao governo da Bahia, do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à presidência da República em 2018. Também em 2022 participou da campanha eleitoral do presidente Lula, campanha que deu certo, inclusive o presidente está eleito nesse momento. Então é um velho conhecido, um homem de confiança do governo do presidente Lula, então tem todo o apoio ali do presidente e dos demais membros do governo federal. Então daqui a pouquinho, 11 horas, começa a posse oficial dele, mas eu lembro que o Paulo Pimenta, ele saiu na semana passada, inclusive deu uma entrevista para toda a imprensa falando que iria sair. Ainda não sabemos o destino oficial de Paulo Pimenta, mas nos próximos dias podemos saber para qual lugar que ele vai, qual cargo ele pode assumir também. Então, Sidônio Palmeira vai assumir e ele tem esse desafio, de tentar melhorar essa imagem do governo federal, justamente porque, como o presidente diz, havia um erro na comunicação, o presidente não estava fazendo tantas entrevistas, a imagem do governo federal não estava muito boa também com a população. Então Sidônio Palmeira tem esse objetivo de melhorar a imagem do governo federal, melhorar esse contato com a população, esse contato direto, e para isso ele tem utilizado muitos meios como redes sociais, muitas entrevistas para o presidente, para tentar aproximar ele de uma forma melhor de todos os brasileiros. Muito obrigado, Marcos. Qualquer novidade você volta ao vivo na nossa programação. O assunto também será tratado dentro do Bora Brasil, 13h, na programação da Rádio Bandeirantes com a Ana Paula Rodrigues e o Joel Datena.
O ideal, no mundo ideal, seria que a comunicação de qualquer governo tivesse como único objetivo prestar serviço à população. O governo deveria se preocupar com informar sobre vacinação, sobre valores a receber, sobre o Pix, que está cheio de dúvidas. Então, o ideal seria esclarecer pontos que são fundamentais na nossa vida. Mas na política brasileira, a comunicação institucional muitas vezes se mistura com a comunicação partidária. E aí, vender bem o governo já é pensar numa próxima eleição. Depois desses números aqui, passa a ser prioridade. Isso não é exclusividade do governo Lula, não. Isso é desde a época de Dom Pedro II, quando você tem uma equipe de comunicação, ela tem que informar a população, por exemplo, no caso de uma comunicação municipal, ruas que estão fechadas, bairros que vão ficar sem água, vacina que chegou, bairros que estão com perigo de contaminação de dengue. Essa é a prioridade de uma comunicação institucional. Quando alguém entra no cargo já preocupado em melhorar a imagem do governo, aí você já vê que parece que está, no mínimo, errado o foco. Mas, repito, não é exclusividade do governo Lula. Qualquer governo de plantão pode até priorizar os assuntos que são de exigência de informação pública. Mas no gabinete também tem a conversa de preciso melhorar a minha imagem, preciso que as pessoas saibam quem é que está fazendo determinada obra. E aí acaba muitas vezes perdendo a mão. E quando se perde a mão, aí vira uma enorme publicidade com dinheiro oficial. 10h57, sabe o que define a eleição para mim, no fim das contas? É o dinheiro do povo no bolso. É o quanto está o custo de vida, quanto está para abastecer no posto, quanto que está para comprar no supermercado e quanto que está sobrando no final do mês. Estamos em janeiro, o mês das contas, o mês do material escolar, o mês em que o 13º olha à distância e fala: foi embora, foi-se embora. E como é que está a nossa conta? Como é que estão as nossas finanças? Vamos falar sobre esse assunto também aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Passados os meses em que a gente vê a nossa conta bancária um pouquinho mais gordinha, mais recheada, em que a gente também é incentivado a comprar aquele presentinho, agora chegou a hora da gente pagar IPVA, IPTU, para quem tem filho na escola, material escolar, matrícula, as contas vão chegando. A gente comemora, né, final do ano, parece que virou o ano, virou o mundo. Não virou, não. As contas continuam chegando normalmente. E o nosso convidado para falar sobre esse assunto é o economista da SIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas, Mário Eduardo Campos. Mário, muito bom dia, obrigado por atender o nosso convite e conversar com o nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer aí estar falando com vocês. Antes da gente entrar na conta individual, só para a gente fazer um balanço também do que foi 2024, as vendas no comércio em Campinas, vindo da fase da Black Friday até o Natal e aquele chorinho pós-Natal, foram dentro do que era a expectativa? Campinas teve aquela movimentação que a SIC já estava planejando, estava estudando? Ou foi abaixo, acima? Foi um pouquinho abaixo, mas pouco significativo. Valeu realmente a nossa previsão, né? Em função do 13º, da estabilidade do emprego, que é um dos níveis mais baixos dos últimos anos, e sempre da expectativa do Natal, onde com o 13º ajuda muito o comércio. Agora, um pouquinho desse valor, o 13º, ele veio para pagar alguma dívida, algum endividamento que as pessoas estavam. E quem se empolgou com o 13º, como é que pode agora ajustar as contas sem comprometer todo o ano de 2025? Bom, tanto na pessoa física como nas empresas, é fundamental, na minha opinião, é fazer um planejamento financeiro. Ou seja, fazer um levantamento de todas as despesas, aquelas correntes fixas, né, como aluguel, ou condomínio, água, luz, telefone, internet, que hoje é um valor que também pesa no bolso das famílias, alimentação.
fazer todo esse planejamento, o planejamento dos recebimentos e as contas relativas às compras do Natal, que normalmente vêm através do cartão de crédito, e também as que aparecem sempre no começo do ano, como matrícula escolar para quem tem filho, IPVA para quem tem carro e IPTU, que tanto para quem é proprietário ou quem é locatário, ele vai ser cobrado por isso. Então, precisa relacionar tudo isso, se possível, colocar isso numa planilha eletrônica, porque aí o risco de erro é menor, isso para quem tem essa facilidade ou possibilidade. Agora, pode pedir ajuda para alguma pessoa, ou então usar o velho papel, lápis, borracha, calculador e fazer suas contas e um planejamento para esse período aqui, para poder enfrentar tudo isso. Nós estamos conversando com Mário Eduardo Campos, economista da SIC, Associação Comercial Industrial de Campinas. Há uma expectativa também, sempre que o comércio está mais movimentado, pela geração de empregos. Existem as vagas temporárias para o mês de dezembro, nos comércios de rua, nos shopping centers, e tem sempre aquela esperança de quem está numa vaga temporária, querendo se recolocar no mercado, dessa vaga se tornar definitiva. 14 de janeiro, já dá para ter mais ou menos um termômetro se houve um aumento na contratação definitiva desses temporários no comércio de Campinas, Mário? No momento ainda não. Nós vamos ter essa confirmação agora no final de janeiro, aí a gente tem a posição relativa a janeiro, né? É importante dizer também, na primeira pergunta sua, também se as pessoas estiverem endividadas, de usar esse planejamento para tentar diminuir esse endividamento, através de uma mudança de perfil de dívida, sair de cartão de crédito e cheque especial, ir para um contrato de mútuo, para que os juros sejam menores. E esse ano há uma tendência de aumento na taxa de juros em função de inflação, de dólar, então é altamente não recomendável que as pessoas façam empréstimo. As empresas precisam ficar atentas para os investimentos, se elas forem fazer investimentos, e aqui na Associação Comercial nós temos um departamento exclusivo para o MEI, que pode ajudar muito, porque aí é o empresário e o empreendedor e a pessoa física que se misturam muito, e nós podemos dar essas orientações. Quanto ao nível de emprego temporário, lógico que aqueles que se destacaram nas vendas, no atendimento no final do ano, tem grande chance de conquistarem seus empregos definitivos, porque o comércio ainda, esse mês ainda está ativo, tanto no comércio de produtos quanto de serviços. A próxima data que faz com que o Brasil, de certa forma, pare, tenha assim o seu momento, é o Carnaval. A gente sabe que para o comércio o Dia das Mães é muito aguardado, mas ainda está relativamente distante. O Carnaval ele traz ainda um impacto para a economia local em Campinas? Ele traz para o setor de serviços, né? Bares, restaurantes, entretenimento, sem dúvida nenhuma. O comércio em si, ele cai um pouco, né? O comércio de rua, tanto em shopping, mas bares e serviços, hotelaria, ele há um acréscimo, sim, mantém o nível que nós esperamos para as atividades econômicas aqui da cidade. Essa fase do ano até o Dia das Mães, a gente pode dizer que é uma das mais complicadas também para o comerciante, que tem as mesmas contas da pessoa física, que tem as mesmas responsabilidades também empregatícias, mas que não tem uma grande data assim de apelo, um Dia dos Namorados, não tem um Dia dos Pais. Daqui até o Dia das Mães é um desafio também para quem tem comércio? Sem dúvida, porque uma das coisas é as obrigações fiscais relativas ao ano anterior, né, no caso de 2024, há também a reposição de estoque, que ele precisa saber se ele vai manter ou não, repor, as tendências aí de moda, tudo isso, se preparar a partir de maio, talvez já para um clima mais ameno, então uma outra correção, e também precisa se programar, porque ele também tem as despesas como pessoa física, isso nós estamos falando do empresário, que ele também é o
atuante no seu negócio, no seu comércio, que é do pequeno e médio, onde às vezes se confundem as relações entre pessoa jurídica e pessoa física. Mas é um desafio. E realmente só o Dia das Mães, em maio, né, que há um aumento significativo das vendas. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Mário Eduardo Campos, economista da SIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas, falando sobre as contas nesse mês de janeiro, nesse início de 2025. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre as dicas que você também citou, Mário, para o microempreendedor individual ou eventualmente comerciante que também precise de alguma orientação, como é que pode entrar em contato com a SIC? Como é que pode chegar até esse serviço? Pode entrar no nosso site, na parte de atendimento, expor a sua dificuldade, deixando os seus contatos, que nós entraremos em contato. Né? Também há uma dúvida do consumidor nesse período, é o pagamento à vista ou parcelado, tanto do IPVA quanto do IPTU. Então, a gente pode orientar nesse sentido também, tirar as dúvidas, e do microempreendedor individual nós temos um setor aqui na José Paulino, 1119, específico para atender o MEI. Mário Eduardo Campos, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom 2025 a você, toda a sua equipe, e um ano de contas em dia para todos nós também. Isso é importante, e feliz 2025 para vocês também e para os ouvintes. Muito obrigado, agradecendo ao Mário Eduardo Campos, economista da SIC, falando um pouco sobre as nossas contas e sobre o comércio em geral, a expectativa também para este ano e um balanço de 2024. Às 11h07, tem mais mensagens aqui também que nós vamos compartilhar com o nosso ouvinte. A participação que chega neste momento, mensagem final do telefone 2207, é o Paulo Neves quem está conosco. Oi, Paulo, bom dia para você, bom dia quase, um pouquinho mais de início, né? Terça-feira, ainda estamos esquentando os motores para esta semana. Ele conta o seguinte: está circulando nas redes sociais um vídeo feito esses dias com alguém da janela de um apartamento próximo ao cartódromo do Taquaral, flagrando às 3 da madrugada cerca de 50 capivaras ali, naquela rua. Se você nos finais de semana leva seu pet ou frequenta o local, tome cuidado. Capivara na Lagoa do Taquaral foi motivo de polêmica ano passado também, né, Paulo? Por conta do secamento que estava sendo feito, de repente voltaram atrás. A região da Lagoa do Taquaral, ela tem sim essa incidência, mas há um trabalho sendo feito de monitoramento dessas capivaras para evitar a febre maculosa. Pelo amor de Deus, né? Já temos dengue, temos a Covid que não acabou, temos agora a febre amarela, não vamos também fazer da febre maculosa um problema em 2025. São capivaras que estão esterilizadas, então há um controle da população. Se elas não reproduzirem, você tem o controle do número de capivaras ali presentes. Se aparecer uma nova, você já sabe que veio de algum outro local. Então, é um trabalho que tem que ter muito cuidado para não colocar a capivara também como a grande vilã das nossas vidas, mas não tratar a capivara como um cachorrinho de rua também. Eu sei que o animal é fofo, eu sei que virou meme, tem ursinho de pelúcia hoje, fofinho, capivarinha de pelúcia, mas deixa a capivara lá no canto dela, a gente no nosso, e cobrar das autoridades para que seja feita a limpeza na área comum que os dois utilizam, principalmente o gramado ali do entorno da Lagoa do Taquaral, usado para muitas caminhadas, para práticas esportivas. Então não é sair matando capivara, mas também não é tratar a capivara como se fosse um cachorrinho de estimação. Às 11h10 tem mais mensagem chegando. Quem está conosco é o Marco Silva Bedim. Bom dia para você, Marco. Heitor, acho que se todo mundo declara o imposto de renda, e pelo menos essa é a obrigação, por que certas pessoas querem enganar, dar um golpe, não declarar corretamente? Sei que muita gente está com dúvida ainda, pois às vezes nunca fez uma declaração, mas se tem movimentação maior do que R$5.000, falando a respeito das transferências via Pix, talvez em um futuro próximo vão ter que se adaptar e aprender como funciona a declaração do imposto de renda. Tem as regras do MEI também, é uma parte bem chatinha que, olha, o governo sabe
todas as nossas informações e a gente tem que declarar que a gente gastou ou não gastou, correndo o risco de que se a gente errar a declaração, a gente vai ser punido. Seria muito mais lógico se o governo fizesse o resumo do que a gente tem de vida, já que eles fiscalizam cada passo que a gente dá, e só informa depois, olha, toda situação é essa, é aquela. Não, a gente tem que correr o risco de cometer algum erro, às vezes nem é mal intencionado, às vezes é uma brecha para você burlar. Ah, é aí que pega, né? Porque quem que mais sonega imposto nesse país? Quem tem menos ou quem tem mais? Uma das coisas que o brasileiro tem, o brasileiro mais humilde, o brasileiro honesto, que está em todas as camadas sociais. Todas as classes sociais tem gente honesta, tem gente desonesta. Mas como a gente vive num país que tem mais gente de classe média para baixo, a grande maioria honra teu nome. Nada vale mais do que teu nome limpo, do que tua dignidade ali em dia. E, geralmente os maiores sonegadores são aqueles que frequentam o Brasil. São brasileiros, mas às vezes só passam por aqui de vez em quando. E aí fica mais fácil você criar mecanismo que facilite ter uma falcatrua do que realmente você fiscalizar ali em cima. A fiscalização do Pix mesmo de R$5.000, vão achar um jeito, pode ter certeza de burlar. Às 11h12, mensagem do Celso Santos do Jardim Carlos Lourenço. Bom dia, Heitor. Bom dia, Celso. O problema do governo Lula, ele escreve, não é apenas de comunicação. É o governo entender que não foi o PT que ganhou a eleição. O PT ganhou a eleição com votos de uma frente ampla, de pessoas que não queriam Jair Bolsonaro. O Lula precisa governar com isso em mente. Ele não tem feito isso. É a opinião do Celso Santos, que casa um pouco, mesmo que nas entrelinhas, Celso, com a opinião do presidente do PSB, o partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Ele vem defendendo agora, publicamente, abertamente, que a chapa Lula e Alckmin seja mantida para as eleições de 2026. Se fala que precisa manter, é porque nos bastidores algo está acontecendo para que ela não seja repetida. Foi uma declaração que o Carlos Siqueira fez em uma entrevista ao Estadão. Esquerda precisa de renovação e Lula tem que acertar mais, disse o presidente do PSB, o partido do vice da República. Falando no presidente Lula, depois do intervalo a gente traz uma fala a respeito da nova lei que agora passa a valer em todo o Brasil dos celulares nas escolas. Lei essa que vale já para este ano, hein? Já para 2025. Garotada tem que ficar atenta às novas regras e os papais e mamães orientarem também essas crianças. Vamos trazer esse e outros assuntos logo depois do intervalo. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Eu, Joel da Atena, estou diariamente junto com você na denúncia, na indignação, na busca por solução. No Brasil Urgente, tratamos com firmeza e sensibilidade dos assuntos que o povo quer saber. Aqui, a sua voz ganha força para cobrar o que todos nós queremos para as nossas cidades. Temos um encontro marcado, de segunda a sábado, às 16h. Brasil Urgente, na Band TV. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Um trecho da Avenida Benjamin Constant, ao lado do Paço Municipal de Campinas, na região central, está totalmente bloqueado até o domingo, dia 19 de janeiro, para dar sequência às obras de implantação de pavimento de concreto em pontos de ônibus. Está fechado o trecho entre as vias Padre Vieira e Boa Ventura do Amaral. Para desviar, os motoristas devem seguir pela Avenida Júlio de Mesquita e acessar a Rua General Osório para alcançar a Avenida Anchieta. O ponto de ônibus localizado no trecho ficará temporariamente desativado. Ele atende 16 linhas municipais. Os usuários serão direcionados para o ponto provisório na Rua General Osório,
ao lado da Escola Estadual Carlos Gomes. A Prefeitura informou que agentes da INDEC sinalizam a interdição, orientam os condutores e monitoram a região impactada. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 11h16. Falei que era rápido o intervalo, estamos de volta e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que restringe o uso de celulares nas escolas. Vamos ouvir o momento exato em que ele assinou essa lei que já passa a valer para o ano letivo de 2025. Um ato de coragem como poucas vezes na história do Brasil. Essa sanção aqui que eu vou fazer significa o reconhecimento do trabalho de todas as pessoas sérias que cuidam da educação, de todas as pessoas que querem cuidar das crianças e dos adolescentes desse país. Porque eu muitas vezes imaginei que os deputados e as deputadas não iam ter coragem de aprovar essa lei com medo da internet. Porque hoje o deputado, a deputada, para votar uma coisa, ele fica pensando quantos minutos eu vou apanhar na internet, quantas pessoas vão se engajar falando mal de mim. Então isso aqui foi um ato de coragem, de cidadania e um ato de respeito ao futuro desse país. Portanto, é com muito orgulho que eu vou sancionar a lei. Olha, eu penso que os números que o companheiro Camilo mostrou aí, as várias pesquisas, demonstram o acerto que vocês tiveram de aprovar essa lei. Porque nós sabemos, vários países já aprovaram e já proibiram: a França, a Espanha, a Finlândia, a Coreia do Sul, a África do Sul. Vários países já aprovaram e outros estão discutindo isso, porque no fundo, o ser humano, ele nasceu para viver em comunidade. O ser humano nasceu para viver olhando um para a cara do outro, para brincar, sabe? Porque nós somos feitos de uma reação química que tem que ter olhar nisso, tem que ter abraço, tem que ter, sabe, pegar na mão, tem que ter brincadeira. O que está acontecendo hoje? Um dia eu estava na casa de um amigo meu e tinha um casal de adolescentes namorados. Acho que tinha 14 ou 15 anos e estava sentado um na frente do outro, Anistela. Um sentado na frente do outro. Namorando pelo celular. Eu fui onde estavam os dois adolescentes, tirei o telefone celular dos dois e falei: olha, converse se olhando. Vocês vão ver isso não é muito mais bonito, muito mais interativo do que vocês ficarem sentados um na frente do outro, sem um pegar na mão do outro, apenas os dois com a mão no celular. Eu já vi caso de crianças com 2 anos de idade começar a chorar, ao invés da mãe pegar para que o aconchego do corpo dela pudesse fazer a criança parar de chorar, simplesmente dar um celular para a criança. Dá uma coisa fria, gelada, sabe, que não tem nada a ver com aquela criança, aquilo não vai educar, aquilo não vai... Sabe? Então, esse comportamento desumano está sendo utilizado pelos humanos. Então, o que vocês fizeram nesse ato de coragem foi falar o seguinte: nós vamos cuidar das nossas crianças, nós vamos evitar mutilamento, nós vamos evitar, sabe, que as crianças possam voltar a brincar, que as crianças possam voltar a interagir entre si. E eu acho que isso é muito importante. Isso não vale só para criança, isso vale para muita gente. Eu, no meu gabinete, não entra ninguém com telefone celular. Porque imagina você estar fazendo uma reunião e quando você olha, está todo mundo olhando para o celular, ninguém olhando para você. Agora imagina numa sala de aula. Imagina uma professora dando aula e quando ela olha para os alunos, está todo aluno, cada um com o celular, sabe? Um está na China, outro está na Suécia, outro está no Japão, outro está no outro estado, conversando com gente que não tem nada a ver com a aula que ela está recebendo.
Esse o presidente Lula, na assinatura da lei, do jeito que ele falou, parecia que ele tinha acabado com todos os impostos do Brasil, né? Um ato de coragem. Agora, esse final da entrevista aí é curioso, quando ele fala que no meu gabinete ninguém entra com o celular, porque eu não quero que a pessoa se distraia. Presidente Lula. Ninguém entra com o celular para ninguém gravar a conversa. Ninguém entra no gabinete do presidente da República para não vazar uma informação antes da hora, para não quebrar uma estratégia de governo, para não divulgar algo que não está no momento, para não gravar algo comprometedor, para não ter uma conversa que às vezes acontece de um chefe para um subordinado, mas que se vazar na internet vira um grande escândalo. Agora, presidente, não vai entrar no celular, não, com o meu gabinete não entra no celular para não ficar nessa de olhando para baixo. Ah, presidente. Agora, quando o Lula lhe dá umas exageradas às vezes, né? Ele criou aquele mote nunca antes na história deste país. E a gente estava falando da comunicação do governo e a lei que foi aprovada, primeiro que ela já tinha sido aprovada no estado de São Paulo, então a Assembleia Legislativa já tinha feito esse tal ato de coragem. E aí parece que os deputados, nossa, eles tiveram assim que se desdobrar. Leandro Lopes, coloca novamente só o início da entrevista ali, o trechinho que ele fala. Um ato de coragem como poucas vezes na história do Brasil. Ah, presidente, pelo amor de Deus, é proibir a criança de usar celular na sala de aula. Ato de coragem, os deputados e o governo federal vão ter se derrubar a escala 6x1. Isso é ato de coragem, porque mexe com um monte de empresário que tá apavorado com essa história, que inclusive sumiu do noticiário, né? Ninguém fala, nem nos meios de comunicação as pessoas querem tocar no assunto. Ato de coragem é colocar em prática a promessa de campanha de isenção de imposto de renda até R$5 mil de salário. Ato de coragem é fechar a torneira da mamata que tem em Brasília com as verbas para os deputados, que agora o ministro Flávio Dino começou a observar, mas que o governo não quer mexer muito com os deputados. Ato de coragem. Quando começou a fala, eu pensei, nossa, qual será a grande lei que o Brasil aprovou, que os deputados aprovaram? Proibir celular na escola, presidente? Essa é uma lei que o povo está querendo, essa é uma lei que os pais aprovam, essa é uma lei que os professores estão na urgência. Então, não é nenhum ato de coragem, é só seguir aquilo que é o óbvio. Ato de coragem nesse país, sabe o que seria? Diminuir o preço do carro popular, que tá uma fortuna. Não existe mais carro popular no Brasil. Hoje em dia, existem carros. Popular, esquece. Qualquer 1.0 peladinho, sem ar, com direção bem dura, tá R$70 mil, daí pra cima. E como é que as pessoas estão conseguindo girar a economia com carro zero? Não estão girando. Aliás, tem reportagem nesse assunto, aproveitando que eu entrei nesse gancho, a Lucimene Ramalho conversou com o Silvio Faria, um planejador financeiro. Por quê? O Brasil, e especificamente a região metropolitana de Campinas, está com números recordes de financiamentos de carros. As pessoas só estão conseguindo comprar, às vezes não é nem carro zero, às vezes é carro usado. Um novo carro, só estão conseguindo trocar o veículo na base do financiamento. Reportagem da Lucimeire no nosso Manhã Bandeirantes. Se tem uma paixão na vida do Adriano, são os carros. Ele gosta muito e está sempre trocando por um modelo mais novo. Só no ano passado foram 3 trocas, todas com financiamento. O atual é esse. Ele já pagou 6 parcelas dos 50 mil financiados. E é assim, com o parcelamento, que ele consegue fazer a troca. Mas claro, com tudo muito bem pensado para não pesar no orçamento. A minha paixão é carro, né? Então assim, que eu acabo trocando. E o financiamento me ajuda a ter e a conseguir, porque eu não vou conseguir juntar esse dinheiro num ano ou em 2. E aí com essa facilidade, né, do financiamento, eu consigo ter o carro que eu quero. E tem muitas outras pessoas que também financiaram um carro no ano passado. De acordo com a Bolsa de Valores de São Paulo, o financiamento de veículos em 2024 aumentou 20,4% em relação a 2023. Isso significa mais de 1 milhão de veículos negociados.
Aqui nesta concessionária, boa parte das vendas de modelos novos e usados também foi feita por meio de financiamento em 2024. Para o diretor comercial da unidade, alguns fatores impactaram para o aumento nesta modalidade. Entre eles, o aumento na concessão de crédito. Por conta, primeiro, da estabilidade na adimplência, isso faz com que as financeiras elas sintam mais à vontade no oferecimento do crédito, na flexibilidade na aprovação do crédito também. E também a questão das montadoras. As montadoras elas entraram com taxa subsidiada, né? Isso é uma linha de crédito de 36 vezes sem juros. Isso fez com que realmente o cliente tomasse a decisão da compra. Essa é uma possibilidade de venda que ajuda quem quer comprar e facilita também para quem quer vender. Muito importante porque gera emprego, gera renda, né? Aumenta o PIB brasileiro, né? Uma boa fatia aí do PIB está dentro da indústria. Então, pro lado de quem fabrica é muito importante, sim. Mas atenção, você consumidor, na hora de entrar em um financiamento é preciso pensar bem e fazer as contas para evitar prejuízos. Um ponto importante, ver se a parcela cabe dentro do bolso, então ter um controle financeiro, um controle orçamentário é importante para ver se aquela parcela não vai te enforcar, em algum dado momento, e olhar a taxa de juros. E com essa reportagem da Lucimere Ramalho, nosso Manhã Bandeirantes fica por aqui nesta terça-feira. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Amanhã estamos de volta às 10 da manhã, logo após o Jornal Gente, na apresentação da Thaís França, com os trabalhos técnicos na mesa de som de Leandro Lopes, na central técnica com Pedro Piscinato e a coordenação de Gil Kleber. Nós fazemos um convite. Hoje é ele, está de volta das férias. Depois de tomar aquele banho de cachoeira na Serra do Japi, lavar a alma, voltar mais calmo, Carlos Henrique Bate Pesado está de volta no Nossa Área, que a partir de agora destaca o futebol de Campinas e região, futebol brasileiro como um todo, com todo o timaço de Carlos Batista. Obrigado pela sua companhia e continue na melhor, continue na RB. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade.